Logo aí na abertura do nosso capítulo, nós podemos observar uma imagem que mostra espaços diferentes. Você consegue identificar tipos de espaços são esses? Vocês conseguem identificar aí quais são esses tipos de espaço? O que você consegue perceber aí de diferença entre essa imagem? É como se tivesse separado aí duas imagens, né? Uma ao fundo e uma mais à frente. Você já esteve em espaços como esses? Como será o modo de vida das pessoas nesses espaços? E aí, gente, observem essa imagem e reflita aí sobre essas questões. Como será o modo de vida das pessoas aí nesse espaço representado através dessa foto? Após observar um pouco sobre a imagem de abertura do nosso capítulo, vamos abrir aí o nosso livro na página 190 e ver um pouco aí do Conversa Vem. A imagem de abertura mostra uma área de transição da paisagem rural para a urbana. Qual é a importância desses espaços para a vida das pessoas? Como você imagina que é a vida nesses espaços? Então, use as linhas aí, logo depois da sessão Conversa Vem, use essas linhas para responder essas perguntas com a sua forma de responder, tá certo? Usando as suas palavras. É importante que você reflita, né? Qual a importância desses espaços para a vida das pessoas e também como você imagina que é a vida nesses espaços, aí tanto no espaço que representa a zona rural, como também na urbana. Ainda aí nessa mesma página nós iremos ver um pouco sobre as comunidades tradicionais do Brasil. No Brasil, este país tão grande, é possível encontrarmos diversos modos de viver. Em muitas comunidades, é possível observar tradições culturais herdadas de grupos que se formaram há muitos anos. Algumas delas estão inseridas ao longo da costa brasileira, nas florestas, próximo de rios ou na área rural. Todos têm riquezas culturais que fornecem a base da cultura que hoje vivenciamos no Brasil. Chamamos essas comunidades de tradicionais. Vamos conhecer algumas aí na sequência. Nós podemos ver os povos indígenas. E aí nós já podemos ver o que é etnia, que é um grupo social diferenciado de outros por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e que compartilha origens e histórias comuns. Dados de 2010 no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Como nós já estudamos, os povos indígenas são os povos nativos da nossa terra. Então, eles já estavam aqui muito antes da nossa colonização. E esses povos ainda estão presentes no nosso território brasileiro, têm sua própria cultura, muitos deles falam em um idioma que não é o nosso, não é o português, né? Como vocês estão vendo aí, tem mais de 274 idiomas dessas tribos nativas aqui do nosso território. Isso representa uma melhora em relação aos últimos séculos, quando houve uma queda numérica dessa população, em razão de diversos fatores relacionados à chegada de povos europeus em busca de terras e riquezas no Brasil. Logo aí na página 191, nós temos a seção para saber mais. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o principal órgão responsável por reunir, analisar e disponibilizar dados e informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. O IBGE oferece uma visão completa e atual do país, por meio de desempenho de suas principais funções: produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas,
estruturação e implantação de um sistema das informações ambientais, documentação e disseminação de informações e coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais. Então, aqui na seção Para Saber Mais, nós podemos ver um pouco sobre o IBGE, já que no início do nosso texto mostra aí um levantamento das pessoas, né, e a distribuição desses indígenas, também os idiomas falados. Então, o IBGE é exatamente esse instituto que produz, analisa, coordena e faz aí toda essa pesquisa relacionada a diversos assuntos, né? Um deles foi esse que a gente acabou de ver, sobre a população indígena do nosso país. Na página 191, nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre os indígenas. Na culinária, são muitos os ingredientes de origem indígena, com destaque para a mandioca, da qual os indígenas extraem o caldo e fazem farinha para se alimentarem com as tão famosas tapiocas. As ocas, nome dado às moradias indígenas, variam em tamanho. São produzidas por materiais extraídos da natureza, como madeira, fibras, palha e barro. Em algumas tribos existem ocas coletivas que podem abrigar várias famílias. Cerca de 39% da população atual de indígenas brasileiros vivem nas cidades em busca de melhores condições de vida, seja no mercado de trabalho, seja em instituições de ensino, onde procuram qualificação para se adaptarem às exigências de modo de vida urbano. Então, nós podemos ver a imagem da organização de ocas em uma tribo composta de 400 pessoas localizadas no estado do Mato Grosso. Na nossa página seguinte, página 92, nós temos a atividade Mão na Massa. Observe esse mapa. Ele representa o território brasileiro, sua divisão em unidades federativas e terras indígenas existentes em cada estado. Com base na interpretação dos dados que o mapa apresenta, responda às questões a seguir. Então, aí na página 192, você pode observar esse mapa. Abra aí o seu livro na página 192 e observe o mapa. Veja que logo aí no final do mapa nós temos uma legenda. Os pontos em rosa, em estudo e restrições. Esse aí mais clarinho, quase um laranja, né, cor da pele, é as áreas delimitadas. De laranja, as áreas que estão declaradas. De amarelo, as que estão homologadas. De verde escuro, encaminhada como reserva indígena. E de verdinho claro, as regularizadas. Então, vamos observar o mapa e ver que existe aí, né, principalmente no estado do Pará, lá em cima, Roraima, Amazonas, Acre, a gente vê vários pontos em verde claro, né? A gente vê algum ponto em verde claro aqui no nosso estado. A gente pode observar que existe alguns pontos rosas, mas não existe nenhum ponto em verdinho claro aqui no nosso estado, né? Nem no Piauí, que é aqui nossos vizinhos, né? Rio Grande do Norte também não, Bahia, vê um ponto aí em verde escuro. E aí a gente vai observar o mapa e juntos nós vamos responder essas 3 questões aí em relação ao mapa. Para entender o significado da legenda do mapa, leia a descrição a seguir. Então, a gente vai ver aqui o que é as restrições. São as imposições de uma condição para que algo seja aceito ou realizado. Então, aí as que estão em restrição são exatamente essas que estão aí de rosa, né? Então, elas ainda têm alguma imposição, alguma condição para que ela seja aceito ou realizado. Delimitados são as que sofreu delimitação, que recebeu limite, ou seja, as que já estão ali delimitadas como áreas indígenas. Homologadas são as terras que já foram reconhecidas como terras indígenas. E regularizado é a que já estão normalizar, que já estão regularizadas aí também como terras indígenas. Qual é o título do mapa? Então, lá no início do mapa, logo bem em cima, nós temos aí Brasil,
terras indígenas. Então, esse aqui é o título do mapa. O título do mapa sempre vai estar lá em cima no topo do mapa. Então, vamos aqui colocar a nossa resposta. Então, você já pode colocar a resposta aí no seu livro, na página 192. O título do mapa é Brasil, Terras Indígenas. Na segunda questão, o que ele representa? A segunda questão está aí na página 193. Então, o que o mapa representa? O mapa representa o território brasileiro e as terras indígenas presentes nele. Então, coloque também a resposta aí da segunda questão no seu livro. O território brasileiro e as terras indígenas presentes nele. E na terceira questão, é possível verificar no mapa mais terras demarcadas ou mais terras em demarcação? Então, a gente pode ver que existe mais terras demarcadas. Vejam aí que existe um grande número, de terras já pintadas de verdinho claro, que são as terras aí demarcadas, tá certo? É isso aí, meus amores, vamos encerrando nossa aula de geografia por hoje. Não esqueçam que aqui no final do nosso vídeo tem a agenda com a atividade para você realizar logo aí depois do nosso vídeo, tá bom? E depois que realizar a atividade, me manda uma foto para que eu possa estar acompanhando também aí o seu desenvolvimento e colocando presença nas suas aulas, tá bom? Então é isso, gente.